Telespectador, Uberaba é o nosso amor. O Canal 5 com você e a melhor programação de TV. TV Uberaba, vai crescer esse amor. Olá, boa noite. Boa noite. Há 40 anos, Uberaba dava um passo decisivo para se inserir no rol da comunicação brasileira. A abertura da TV Uberaba, uma emissora com propósitos audaciosos e com capacidade de abrangência em todo o Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e sul de Goiás. Uma população que cresceu assistindo os programas do saudoso Edson Quirino de Tio Mário, Antônio Augusto e muitos outros. Hoje você vai relembrar um pouco das histórias que marcaram essa pioneira televisão. Confira! E a TV ia se instalar em 1972 e abriram um concurso público. Um concurso aberto, nós viemos aqui, fizemos gravação, o pessoal veio, avaliou. Foram vários apresentadores, mulheres, inclusive, colegas, que fizeram. Então foi selecionado um grupo tinha umas apresentadoras, Maria Helena, um pessoal maravilhoso. Estudante de medicina e dono de uma voz potente, Calapadópolos foi o primeiro apresentador do Telejornal 5, uma missão que exigia tempo, coragem e concentração. E a rotina aqui era 7 horas, 8 horas da manhã, o pessoal do jornalismo já estava aqui redigindo notícias. Mas o grande fervor era 5h30, 6 horas da tarde, quando todo mundo, os redatores estavam lá, 5, 6 redatores dentro do jornalismo, redigindo, muda essa notícia, isso aqui não está bom, muda para isso, chegou uma outra notícia, vamos mudar isso. Cadê essa imagem? Vai fazer essa imagem antes de começar o jornal? Ainda vinha essa imagem ser revelada para poder entrar no ar. Então era muito mais trabalhoso. As falhas entraram para o folclore da TV. O suporte atrás, aquilo caiu por cima de mim durante o jornal e veio caindo, o pessoal não sabia se entrava correndo, você imagina, no jornal ao vivo. E eu comecei a segurar, a mesa começou a andar e aquilo veio caindo para cima de mim. E o pessoal tirou rapidamente do ar e entrou com o comercial e aquilo veio cair em cima de mim, quase que era pesado, né? Essas coisas eram pesadas. Fora os sustos que a gente tinha durante você estava no jornal no ar e uma lâmpada daquela explodia na sua cabeça aqui. O jornalismo não podia parar. Nas ruas, as equipes se preparavam para um grande evento, a inauguração do estádio Engenheiro João Guido. Olha, foi da inauguração no dia 9 de junho de 1972, e porque no dia 10 ia inaugurar o Uberabão. De fato, aconteceu isso há 40 anos passados, no mês de junho, e a presença da seleção brasileira. E eu já tinha uma certa prática de televisão, porque havia trabalhado em Londrina, na TV Coroados de Londrina, e uma passagem um pouco rápida pela equipe 1040 em São Paulo, do Walter Abrão. E foi com o esporte que a TV Uberaba mostrou o talento dos jornalistas da cidade. O Uberabão foi uma fase realmente espetacular do futebol local, porque em Uberlândia ainda não havia sido inaugurado o estádio João Avelange, o Parque do Sabiá, e muito menos o Mar Heleno em Juiz de Fora, e muito menos o Jacaré lá em Sete Lagoas. Então era o estádio Mineirão e o estádio Uberabão em Minas Gerais. Então havia um intercâmbio muito grande da TV Itacolomi, da TV Alterosa e TV Uberaba, e consequentemente o Fernando Sasso em Belo Horizonte e eu aqui, juntamente daquilo que mais tarde aconteceu, que foi o ingresso do Uberaba no Campeonato Brasileiro. E isso aconteceu em 1976. Então nós éramos apenas 4 narradores no Brasil. O Fernando Sasso em Belo Horizonte, eu, o Luiz Gonzaga e o Uberaba, em todo o Triângulo Mineiro. Nós tínhamos o Walter Abrão em São Paulo e no Rio de Janeiro o Carlos Lima. E nós rodávamos o Brasil inteiro, mas isso a partir de 76, onde a TV Uberaba foi parte importante nessa integração da criação da Rede Tupi de televisão. E eu tive o prazer de transmitir para a Rede Tupi de televisão, incluindo a TV Uberaba, o primeiro jogo realizado via satélite para todo o Brasil, pela Rede Tupi de Manaus.
Então nós transmitimos de Manaus o jogo do Corinthians e o Nacional Fast Club, Nacional de Manaus e depois do Fast Club daquela cidade. Foram 2 jogos importantes em que o Corinthians e depois o Uberaba Esporte, participando já do Campeonato Brasileiro, houve então a famosa interligação via satélite das comunicações brasileiras. E eu, cara, no interior também usei meus bordões daqui, que se tornou famoso também no Brasil. Eu não falava gol. A bola, quando passava o limite e era o gol, eu usava balançou, balançou. Por quê? É a rede que balança. Ao balançar a rede, naturalmente é o gol. Então criou-se aquela intimidade do narrador de futebol com a sua maneira de dizer que era gol. A bola ia para escanteio, eu não dizia escanteio. Então era um bordão que eu usava muito. Pelo sim ou pelo não, jogou lá no fundão. O que é o fundão? O fundão é o escanteio. A bola batia, me perdoe o termo, já estão entre adultos, estudantes inteligentes e aqueles que acompanham, quando a bola batia na bunda de um jogador, então, para não usar o termo naquele tempo, 30 anos passados, 40 quase, nós havíamos uma certa reserva e respeito ao telespectador, então não usava, bateu na bunda, não usava disso, bateu no oritimbó. Então, quer dizer, foram bordões que foram acontecendo, daí a pouco o Luciano do Vale, já na Rede Globo, já teve os bordões dele e, consequentemente, assim os locutores foram aparecendo e pontuando-se cada um à sua maneira, com um estilo próprio de narração e, acima de tudo, de uma forma inconfundível de mostrar a rede que ele estava transmitindo, que ele estava narrando, mostrando essas posições. Aí é uma situação que acabou sendo o bordão que hoje os narradores atuais usam, tanto no rádio quanto na televisão. Mais na televisão do que no rádio. A TV também inovava com as produções locais, que levavam entretenimento ao público infantil. O programa surgiu com o nome Hora do Recreio, porque o Jornal da Manhã patrocinava um quadro do Antônio Augusto. E o Antônio Augusto achou interessante que eu fosse lá apresentar. Afinal, tinha a par da Hora do Recreio, no Jornal da Manhã, e comecei a apresentar aos sábados, até que o Paulo Cabral, vendo as apresentações, me chamou e falou: olha, vamos estudar um programa no domingo? O senhor que sabe, vamos lá. E trouxe uma equipe de Belo Horizonte, montou, com algumas brincadeiras, o programa que foi pro ar como Hora do Recreio. Depois mudado para Roda Gigante. Era, eu diria assim, muito na raça. Feitas as brincadeiras, morder na maçã, chute a gol, que aliás foi ao ar há pouco tempo que o Antônio Augusto proibiu de emprestar o gol para nós. Mas por que ele proibiu? É ciúme, de certo, né? Rabo no burro, múltiplo de 5, 1, 2, 3, 4, TV Uberaba. Uma brincadeira que pegou na cidade inteira. Beber guaraná no prato para meninas menores, boliche para menorzinho ainda, né? Então era brincadeira muito dinâmica e fáceis de serem feitas com a criançada, além de apresentações que apareciam nos domingos, um artista cantando, balé, dança. Eu me lembro que estava no auge dos Secos e Molhados, todo mundo fantasiado para dançar, até que veio uma ordem para evitar. Realmente era meio braba a coisa, né? Mas não tinha, programa simples, tranquilo, sem palavrões, apesar de ao vivo, porque eu falei com a turma: escuta, nós temos uma brincadeira da letra E. Tiravam a letra B. Então, 10 pessoas vão falar palavras com a letra B. Banana, bolacha e tal. Se sair um palavrão, não, palavrão é palavra, né? Toca o barco. Mas naquela época nunca saiu uma palavra. O meu bastidor era com o Zé do Socorro, o cenógrafo. Volta e meia ele mudava tudo, muito bem, trabalhando direitinho. Nós tínhamos os controles lá da televisão e o câmera. Era muito simples.
Chegava com o programa montado no domingo, fazia um roteiro para as meninas minhas lerem, né? E as ajudava a separar as crianças, colocar em fila, para ter uma certa ordem. Nunca tivemos dificuldade. Inclusive o programa foi feito na rua, uma vez, na Oswaldo Cruz, foi muito interessante, e 2 ou 3 vezes no Sérgio Pacheco, sendo que uma das vezes foi no Dia da Criança. E até o prefeito Hugo foi lá nos entregar a chave da cidade. Foi muito bonito. 12 anos de experiência e muitos acontecimentos na bagagem. Ele foi o primeiro repórter e tem muitas aventuras para contar. Eu comecei trabalhando com o Geraldinho, que era um cinegrafista que veio da TV Itacolomi, que era o responsável pela essa área na TV Uberaba. A gente trabalhava junto, cobria Uberaba e toda a região, né? E era um cinegrafista muito bom e atendia o que a gente pedia, né? Muito profissional. E ele fazia, não tinha horário, a gente saía de madrugada, ficava às vezes 24 horas na rua, 48 horas viajando. A dificuldade era equipamento, né? Porque antigamente era fita, a gente tinha que gravar, revelar, né? E depois transmitir. Então era o mais equipamento, não tinha celular, né? A gente não tinha ainda celular, então a gente se comunicava por telefone, orelhão e aí vai, né? Então era muito difícil. E essa era a nossa dificuldade antigamente. E as pautas, como eram feitas? As pautas eram feitas pela direção do jornalismo, que era o Sinfrônio, né? Ele que distribuía as pautas. Então, como eu era mais aguçado no jornalismo, sempre fui, as pautas mais difíceis eram para mim, entendeu? Eu que ia atender a região, crimes e daí por diante, visita de presidente da República, eu que fazia. Uberaba marcou, foi o que marcou na TV Uberaba. Eu e o Geraldinho, nós fomos para Altamira, no Pará, no projeto Rondon da Uniub, né? Antiga FIUB, né? Antigamente era FIUB. E nós conseguimos a viajar com o pessoal que foram fazer o projeto Rondon, era o projeto Rondon. Eles estavam engajados no projeto Rondon, que era dar às populações ribeirinhas do Pará assistência médica, através da FIUB e Uniub, né? Então foram os médicos, os enfermeiros, e nós acompanhamos para fazer a matéria deste fato, né? Do projeto Rondon. E assim que nós chegamos lá, no outro dia a gente fomos fazer as matérias e eu fui para uma aldeia, né, com o Geraldinho, fazer uma matéria com os índios. Chegou numa aldeia lá, a uns 200 quilômetros de Altamira, nós estávamos de helicóptero do INCRA, que foi disponibilizado para a gente fazer a matéria, porque nós fazíamos para a TV Uberaba os diários associados, TV Tupi de São Paulo, do Rio, entendeu? Então era uma rede, né, no Rio Grande do Sul, que a gente fazia, passava aqui e era distribuído na rede das emissões associadas, dos diários associados também. Então a gente chegou na aldeia, imediatamente os índios me pegaram com microfone, máquina fotográfica, tudo, e me prenderam lá. Me prenderam numa rede, e o Geraldinho mais o piloto conseguiram decolar e eles tacaram flecha, tiraram flecha, aliás, num avião. Foi Deus nos acuda. Eu fiquei 48 horas numa rede, amarrado, só tomando água, e depois eles voltaram com o pessoal da FUNAI, que conseguiram me liberar, entendeu? Depois eu fui saber, aí, depois dos 2, 3 dias, que eles queriam dinheiro para fazer a matéria com a gente. Mas eles foram muito rebeldes, foram muitos assim, foram muitos cruéis com a gente, porque eles não me deram comida, só água, e ficaram o tempo todo dançando à minha volta. Eu achei que eu ia morrer. Mas eu não entendia o que eles queriam, porque eu não entendia a língua deles. Eles faziam gesto para mim de dinheiro, eu não entendia, né? E eu falava com eles não entendiam também. Então ficou nessa, né? Eu só sei que eu passei 48 horas numa rede amarrado, né? Debilitei depois, foi preciso eu ficar hospitalizado durante 6 horas para tomar soro, mas saímos bem.
Depois eu voltei na mesma aldeia, né, fui muito bem recebido, fiz a matéria, mas tinha alguém por trás, né, querendo dinheiro. E esse alguém, a gente não sabe até hoje, que incentivou os índios, né, incitou os índios a cobrar a matéria. Eles queriam cobrar, mas não sabia como. Teve um fato também que aconteceu, numa cobertura que nós fizemos, agora eu e o alemão, o cinegrafista alemão, que o Geraldinho voltou para Belo Horizonte, e o alemão que trabalhava com a gente. Nós fomos cobrir a atuação do bandido da cartucheira. Era um elemento que começou a matar em Belo Horizonte, passou por Paracatu, por várias cidades e veio aqui perto de Sacramento. Ele matava fazendeiros, né? Nos moldes do Orlando Sabino, foi depois, né? Ele matava só fazendeiro. E eu e o alemão cobrimos aí, né, essas chacinas que houve nas fazendas aqui na região, desde Paracatu até aqui. E uma noite a gente estava lá perto de Sacramento, uma fazenda, estava muito frio. E nós paramos o carro da TV perto da rodovia que liga a BR-262 com Sacramento. E a polícia estava procurando o bandido da cartucheira ali naquelas imediações. E nós paramos o carro próximo à rodovia, no acostamento, e dormimos, que estava muito frio, era mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã, para a gente dar uma descansadinha para prosseguir, né, assim que o som nascesse, a gente continuava a matéria. Então, nós dormimos, eu dormi no volante, eu estava dirigindo, o alemão atrás, com o equipamento, dormiu no banco traseiro. E eu escutei um batido no vidro. Quando eu olhei, era o cara, o bandido da cartucheira, com a cartucheira na mão. Eu não sabia se eu descia o vidro ou não, ou se eu chamava o alemão ou não, o alemão roncando, né? Não quis nem saber, estava muito cansado, já fazia 2 dias que nós estávamos sem dormir, em cima do fato, né? Cobrindo o fato. Então, ele olhou para mim e tal, a hora que eu coloquei a mão na maçaneta para abrir o vidro, eu não sei qual foi a reação dele, ele saiu correndo. Até hoje eu não entendi. Ele saiu correndo, eu liguei o carro e saí, fui direto falar com o pessoal da polícia, e eles não conseguiram pegar. Depois é que pegaram ele fora dessa área. Então, a gente foi fazer em Goiânia a prisão dele e tudo, quando ele foi preso, acompanhamos a locomoção dele até a penitenciária, e me parece que daí 15, 20 dias ele amanheceu morto na penitenciária. Ou mataram, eu acredito que mataram, né, deram alguma coisa para ele comer e ele morreu. Mas eles falam que ele suicidou, né, mas eu não acredito, não. Então aconteceu esse fato aí, quase que a gente vai aí, mas Deus ajudou. Os tempos de ouro não voltam mais, mas para quem trabalhou nos bastidores, as lembranças são motivo de orgulho. No começo da televisão, quando inaugurou, 72, a gente só fazia ao vivo porque não tinha nada que gravar, não tinha equipamento para gravar. Então o jornal era feito ao vivo, os comerciais, Sarquísio, Alemar, esse pessoal que era locutor comercial, eles ficavam numa cabine e o comercial era ao vivo, ao off, ele jogava imagens e falava em cima. Então não tinha nada que gravasse ainda. Então era tudo feito ao vivo. Então não podia ter erro. Então era difícil. Quando um errava, já tinha que parar a emissora, escurecer para acertar, porque tal. Aí depois começou, não tinha satélite, não tinha. A Embratel tinha, mas era muito caro. Então, o primeiro programa que passou via Embratel aqui foi o programa do Flávio Cavalcante. E foi o primeiro programa colorido que passou na televisão. Então, por exemplo, em Uberaba só tinha uma loja aqui que tinha 2 aparelhos coloridos, foi que a TV pegou um, levou para lá para a gente saber se ia passar cor ou não. Então, uns apertos que a gente passava é isso. Por exemplo, aí chegou o equipamento para rodar as novelas, porque vinha em fita. Aí o equipamento antigo, às vezes gravava em São Paulo para passar aqui, vinha a fita. Aí chegava aqui, não ajustava direito.
tinha que ficar rodando com a mão, ajudando a rodar, acertando a cor, era tudo manual, porque naquela época era tudo manual. Filme, vinha os rolos, tinha que conferir, e o operador tinha operador de áudio, de vídeo e tal. O operador de vídeo tinha que controlar o tempo todo a qualidade, a íris e tal, então era muito difícil. Tinha o Zé Carlos, que era o encarregado de revisar os filmes. Então, por exemplo, vinha 4 rolos de filme, cada um tinha 30 minutos e tal. Então ele tinha que numerar 1, 2, 3 e tal. E às vezes ele esqueceu e numerou errado a sequência. E a gente colocou. Chegou no terceira parte, o artista lá e tal, levou um tiro, morreu e tal. Aí nós, a hora que trocamos o rolo, o cara voltou lá dando tiro e tal. Aí não tinha sequência o fio, porque colocou os rolos errados. Aí tinha que tirar do ar a emissora, porque era muito reclamado, porque na época tinha muita audiência, porque não tinha concorrência, então todo mundo assistia a TV Uberaba. Então era muito assistido. Tudo que acontecia lá, você saía na rua, o pessoal dava notícia. Aconteceu isso. Os programas ao vivo, tinha os programas do tio Mário, do Edinho, o jornal. Ao sábado tinha o programa do Antônio Augusto, show da tarde, que era 4 horas. E a gente tinha operador ali, era 4 horas sentado, você não podia levantar, porque naquela época não tinha recurso igual tem hoje. Tudo automático, não, era tudo manual. Tem a missa, né? Dia domingo tinha a missa. Aí o padre deixava lá o vinho e tal. Aí, e a televisão naquela época era lá, não tinha aqueles conjuntos, não tinha casa, era lá no... A última coisa que tinha da cidade era a televisão lá. Aí chegou na hora do padre celebrar a missa, não tinha, chegou, cadê o vinho? O vinho, cadê o vinho? A beber o vinho. Aí não tinha vinho para celebrar a missa. Aí o jeito, corremos no vizinho mais perto lá, se tem vinho aí, tem alguma coisa? Não tem não. Não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui era suco, né? Naquela época era que suco de uva. Aí nós fizemos um que suco de uva e deu pro padre. Na hora que ele põe na boca aquilo, foi celebrado a missa com que suco de uva. Isso tem umas casos ali. Uns casos ali que ficou na história. Sente falta, né? Sente falta. Também tem um câmera, sabe? Então eu era diretor de TV. Então tinha um comercial que tinha um rótulo no copo e tal. O pessoal bebia e mostrava ali, era uma água. Então a gente mostrava, dava um close aí para fazer a merchandagem. E na hora eu falei pro câmera, pega o copo lá. Aí ele largou a câmera e foi lá pegar o copo. Em vez de ele se focar, ele foi lá pegar. Então tem essas passagens assim que aconteceu muita coisa ali. Mas teve muito programa bom ali. Foi um aprendizado muito bom. Para muita gente aqui, aquilo foi uma escola, pessoal de jornalismo e tudo, aprendia muito ali. Era um começo bom, deu muita oportunidade para muita gente. A primeira voz da locução da TV é lembrada até hoje por quem fez parte daquele cenário. Olha, assim que eles foram abrir a TV Uberaba, eles fizeram um concurso para apresentadores de vídeo, de jornalismo e também locutores comerciais. E eu me apresentei e passei, fui aprovado como locutor comercial. Inclusive nós fazíamos tudo ao vivo e o salário era bom, viu? Melhor do que hoje. Você foi o primeiro locutor, né? Fui o primeiro locutor. Eu fui o primeiro locutor a abrir a TV Uberaba com áudio. E o Constantino Calapadópolos foi o primeiro a abrir com imagem e som. Obviamente ele fez o primeiro telejornal da TV Uberaba, saudosa TV Uberaba. A gente fazia locução ao vivo no início e depois, com o tempo, a gente até gravava. Eu sei que eu entrava às 9h30 da manhã, ia até 1h30 da tarde, almoçava na própria TV,
Mas a gente gostava de todo tipo de locução. Eu sempre gostei de interpretar, de fazer as locuções. Eu acho que eu nasci para isso. Eu fazia o Câmera 2 com o Luiz Corozara. O que era o Câmera 2? Câmera 2 era um talk show, como o próprio nome já diz, é programa de entrevistas. E oriundo do rádio, como eu sou, que eu entrei no rádio em 1965 com 13 para 14 anos, oriundo do rádio, eu já tinha um conhecimento de entrevistar as pessoas. Entrevistei muita gente, muitos governadores, cantores, artistas, e é sempre importante. O rádio me deu essa facilidade e a gente, obviamente, tem que se manter muito atualizado. Teve algum artista ilustre que você pode citar pra gente? Teve vários. Roberto Carlos, Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso foi um grande ator da Rede Tupi. Entrevistei o Sérgio, depois acho que foi da Globo, ele faleceu, e, inclusive muita gente comenta que ele teria sido enterrado vivo, que ele tinha uma doença chamada catalepsia, mas entrevistei Faria Lima, entrevistei Israel Pinheiro, foi governador de Minas, o Faria Lima foi prefeito de São Paulo, e com muito trabalho, graças a Deus, tudo que eu tenho agradeço ao rádio e à televisão. Com o passar do tempo, a emissora foi mudando a sua cara, dando um novo formato aos programas da casa. O programa Câmera 2 acabou sendo uma ideia até revolucionária para os modelos da época, porque a televisão não tinha ratinho, não tinha essa descontração toda. Por isso que sobreviveu aí durante quase 10 anos. O cinegrafista, por exemplo, que ficava atrás, porque era colocado assim, ó, entrevistado e entrevistador. Então tinha duas câmeras, vou chamar a câmera, isso bolação do Zé Roberto, hein, daquele tempo. Uma câmera entrevistava a mim, que era o entrevistador, focava a mim, a outra focava o entrevistado. Essa que focava o entrevistado, quando eu aparecia, o cara estava atrás de mim, que era o Jorge Papa. Ele estava atrás de mim, então ele aparecia, não era um personagem do programa, né? Até não se assustem se eu voltar com o modelo dele, aonde o câmera, que vai estar aparecendo, eu tenho essa ideia no futuro, ele vai também ter voz no programa. Ele vai dar opinião. O prefeito Anderson Adalto, né? Aí o cara fala, né? O prefeito Paulo Piau, né? O cara vai poder falar. Você entendeu? Entendi. Tá certo. Então, entendido está, o Câmera 2 voltará ao ar amanhã, no seu horário habitual. Porque a emissora foi vendida para a Manchete. Então, a Manchete queria uma renovação, aliás, ela mandou em frente quase todo mundo da TV. O jornal noticioso acabou, o esporte acabou tudo. E os programas, eu, o Nico e o Edinho, também iriam sair do ar temporariamente. O Edinho era um antecessor, antes do meu programa, primeiro o Nico, depois o Edinho. O Edinho, Mário, é um mês nós estamos voltando ao ar. Eu tinha informação que não seria bem isso, não. Então preparamos um programa muito emotivo, despedida muito bem feita, de arrancar suspiro, e deixou saudade. Obrigado pela atenção, uma boa noite. Boa noite. Telespectador, Uberaba é o nosso amor. O Canal 5 com você e a melhor programação de TV. TV Uberaba, vai crescer esse amor.